Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um polígrafo. Sim, rapaz, e finalmente vocês pediram e está de volta, por fim, mais um episódio desse quadro aqui, que é isso, basicamente, né? A gente conta histórias e tem que saber se é verdade ou não. Já resumi, já dei a entrada aqui, nem apresentei o convidado. Inclusive, a gente tá com cara nova aqui hoje nos estúdios da Rádio Oslo. Ele, que é o moderador dos moderadores. Essa alcunha que eu vou te dar hoje, Guarla. Tudo bom? Tudo bem. Nossa, muito legal ver a magia acontecendo nos bastidores. Uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui na Rádio Oslo para fazer o polígrafo. Vamos tentar derrotar o James, vulgo Thiago. Errei a ordem. Vamos tentar derrotá-lo pela terceira vez, já que ele não ganhou o polígrafo, né? Vamos ver se eu não passo vergonha de ser derrotado por ele. Agora ficou objetivo. Eu tava levando a brincadeira até agora. Acho que eu vou começar a jogar sério, então. Ah, eu nunca levei isso aqui como brincadeira. Mas, Guarla, se apresenta pra gente, pra quem não te conhece. Então, meu apelido é Guarlaon, mas meu nome é João Davi. Eu odeio essa coisa assim de se apresentar, porque, sei lá, nós somos tantas coisas no mundo e é meio difícil tu ficar se definindo em tão poucas palavras. E daí, geralmente, as pessoas falam, eu sou bombeiro, eu sou enfermeira. E, tipo, eu odeio falar, tipo, eu sou historiador. É o que eu sou, mas eu acho que a minha profissão não me define, entende? Enfim, filosofando aqui sobre a vida. Mas, enfim, sou historiador gaúcho, futuro... Sou professor, né? Mas em breve estarei na docência também. Não sei mais muito que eu tenho pra falar. Vocês me conheceram um pouco sobre as histórias que eu contarei hoje. Basicamente, eu modero vários canais na Twitch. Sempre moderei desde jovem, assim, até da época do Orkut. Eu era moderador de várias comunidades. E gosto muito de moderar. E talvez muitas pessoas me conheçam por moderar canais de pessoas famosas aí pela internet. Foi assim que eu te conheci. Você era um dos moderadores do Pedro Bit Silveira. Foi assim. E rolou já um tempo esse crush de amizade, assim, pensando, não, será que eu chamo? Será que eu não convido? Mas será que ele vai aceitar, sabe? E, enfim, estamos aqui, estou empolgadíssimo. Espero que vocês curtam o programa também. Eu e o Guarla, a gente já trocou mais de 2 horas de conversa aqui. Botamos conversa fora, tomamos um cafezinho, pão de queijo. Espero que ele tenha se assentado bem aqui em Oslo. Espero que tenha trazido roupa de frio, né? Que ele falou ontem no Twitter que vinha para Oslo, só que não era Oslo que todo mundo estava esperando. Espero que esteja gostando aqui do clima da cidade. E bom, eu meio que já dei o resumo aqui do nosso programa, não é mesmo? Basicamente a gente vai contar histórias um pro outro e essas histórias podem ser ou não verdade. O legal é que a gente conte com o máximo de detalhes possíveis, mas aí você me pergunta, tá, mas e se uma informaçãozinha não for verdade e o resto sim? E vai desvalidar? Depende. Qual é a relevância dessa informação? Por isso que a ideia é que o plot, né, a trama, o tema principal da história seja verdade ou não. Se era da cor X ou Y, ou a calça que eu tava usando naquele dia, é irrelevante. Agora, se me atropelaram ou eu atravessei a rua com a idosa que eu tinha que atravessar, aí já são outros 500, né? Enfim, eu acho que é isso. Vamos para as histórias. E tá valendo pontuação. O Guarla falou que tá valendo pontuação, é isso. Um falou que é verdade, acertou é ponto, errou, não pontua. A gente vai contar 2 histórias cada um. Ao final de 2 histórias, se persistir o empate, mais uma história extra. Continuou empatado, aí paciência, né? Não dá pra ficar aqui até amanhã falando. Então, é isso. Empatou no tempo extra, é empate. É um ponto pra cada. Todo mundo divide os pontos. E é isso. Eu já comecei mentindo pra todo mundo que eu tava indo pra Oslo, né? Então, o pessoal no Twitter já acreditou que eu tô na Noruega. Vamos ver se eu consigo enganar hoje o Thiago, né? Eu acho que é bem fácil, porque eu sou bem empato nesse jogo, né? O meu desempenho aqui é pífio. Primeiro episódio eu não pontuei, gente. Mas bom, bora para as histórias de hoje, então. Guarla, você quer começar? Eu começo? Como que a gente faz hoje? Não, tu começa, né? Pelo amor de Deus. Droga.
Droga, eu queria preparar o terreno já. Tá bom, não, tudo bem. É que nem cobrança de pênalti, né? Quem começa batendo sempre tem mais chance de ganhar, não sei, enfim. Não sei também. Eu sei que alguém tem vantagem. E essa pessoa não sou eu. Geralmente não é meu time. Bom, pra minha primeira história de hoje, a gente vai ter que voltar até 2017. Não é tão longe, né? Só 7 anos. Ué, você tem noção que já faz 7 anos? Que foi 2017? Bateu aqui um peso da minha idade. Nossa. Esse ano foi o ano que eu entrei na Letras, lá na FEFELESH, né? Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no prédio da Letras, no curso de Letras. Eu tinha então aí meus 20 anos, moço de tudo, moço do interior, né? O rapaz até então hétero aqui do interior de Oswaldo Lopes, indo ingressar numa das maiores faculdades na América Latina. Então, tipo, tudo era novidade pra mim. E o prédio da Letras é um universo à parte, porque embora ele não seja tão grande, ele abrange muitas pessoas por período, tipo 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas circulando no prédio. Então tem gente de tudo que é jeito, né? Gente bonita, gente feia, gente legal, gente chata, gente de várias, enfim, coisas que eu não encontro aqui em Oswaldo Lopes, né? Pessoas diferentes de mim. E uma parada que era muito em voga nessa época, e eu acho muito estranho que tá em pé até hoje, é que tipo, o Facebook em 2017 não era o deserto que é hoje. Só que sempre foi muito forte dentro das pessoas da faculdade de ter interesses em comum em grupos do Facebook. Então você tinha o grupo lá de Fórmula 1, você tinha o grupo lá pessoal da Atlética que se organizava através desses grupos de Facebook, e meio que tinha um grupo unificado todo mundo da Letras. Então 9.000, acho que 15.000 pessoas, enfim, muita gente mesmo nesse grupo de Facebook pra falar de coisas da faculdade, de falar de coisas da Letras, né? Gente vendendo livro, gente perguntando como que tal professor dá tal aula, enfim, era um fórum, né, com o pessoal trocando ideia aí. E aí apareceu pra mim um dia um estudante, um discente, perguntando de grupos de RPG dentro da Letras. Se tinha gente, pessoas, estudantes de Letras interessados em jogar RPG. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, existe isso? Realmente não é só do Nerdcast, porque nessa época o único lugar que eu tinha acesso a RPG era através do Jovem Nerd, que eles adaptam através do Nerdcast, dramatização e tal e tudo mais. Eu achava muito incrível, queria fazer parte, mas aqui em Oswaldo Lopes não tinha grupo de RPG, não tinha ninguém praticando satanismo, infelizmente, até então, por aqui. E aí falei, não, lógico que tenho interesse, né? Bora participar. Até tentei aqui com alguns amigos jogar um sistema de RPG que eu inventei tirei do Quem ouviu o especial de 100 episódios tá ligado do que eu tô falando, daquela minha experiência com RPG que eu sonorizei, ficou simplesmente pavoroso, horrível, mas tudo são processos, a gente tem que testar, a gente tem que pôr a mão na massa de alguma forma. Mas enfim, o interessante é que teve muitas pessoas interessadas em jogar RPG dentro da faculdade. Pelo menos, né, pro nicho de RPG na minha cabeça. Tinha pelo menos 20 pessoas, assim, sabe? Porque pra mim é uma multidão, né? Pra pensar pra jogar uma coisa tão específica. E outra particularidade é que, assim, tinha graus diferentes de experiência das pessoas. Tinha gente que tinha 20 anos de currículo de RPG, tinha gente que nunca tinha jogado, mas era quase que um consenso que todo mundo queria jogar. Ninguém queria mestrar. Tinha uma única pessoa que queria ser mestre. Então todos os jogadores falaram, não, beleza. Então você vai ser nosso mestre. A gente vai se separar em grupos menores de 5 a 6 pessoas. A gente fala os horários e você mestra pra todo mundo. Você mestra aqui pra 4 ou 5 grupos, sabe? Coitado do homem, da pessoa, dessa pobre alma que sozinha teria que mestrar pra mais de 4 grupos, lidando com graduação, mais trabalho e, enfim, outras atividades. Esse rapaz aqui que queria ser mestre, a gente vai chamar de Cavalcante. Eu geralmente não falo o nome das pessoas porque eu não sei se elas querem ser citadas aqui no programa ou não. Então a gente vai dar o pseudônimo de Cavalcante pra essa pobre alma. E assim, o Cavalcante ficou um pouco avesso. Eu não sei porquê o Cavalcante não quis, a princípio, mestrar para esses 4 grupos. Ele insistiu mais de uma vez para ver se mais alguém tinha alguma experiência mestrando, para dividir as tarefas com ele, as tarefas de mestrar. Passou-se um tempo, algumas pessoas foram dispersando, meio que tipo a galera que, não sei, que deu outros interesses, enfim, por N motivos, uma galera foi embora e ficou meio que um grupo reduto. E aí meio que eu quis tomar a iniciativa, porque todo mundo queria e ninguém fazia nada, né? Então eu fui falar com o Cavalcante e falei, olha, Cavalcante, vamos tentar de novo, né? Passou um tempo nessa época. Eu sou muito fã, gosto de RPG e tal, quase nunca joguei, gostaria de mestrar, só não mestro porque não tenho experiência, mas vamos tentar? Enfim, fui trocando ideia com o rapaz, fomos conversando e tal. Conseguimos, por fim, depois de muito tempo,
um mês, 2 meses, sei lá, fechar um grupo de 5 pessoas num horário à tarde em que a gente conseguisse se reunir, em que o Cavalcante estivesse disposto a mestrar pra gente, pra esse grupo de 4 pessoas, 5 pessoas, não lembro agora exatamente quantas pessoas eram, mas enfim, tinha um número X de pessoas. A gente finalmente conseguiu se reunir. Esse é o ponto, assim. A gente estava lá no prédio da Letras mesmo, pegamos uma sala aleatória que estava lá. Bom, além do Cavalcante e eu, a gente contava também com mais pseudônimos aqui. Eu fui muito criativo, peguei sobrenomes brasileiros. A gente contava com Antunes, Tavares, Souza e Albuquerque. Aí, enquanto o Antunes e o Tavares já tinham jogado antes, eu, a Souza e a Albuquerque nunca tinham jogado. Então, o Cavalcante foi explicando pra gente como que era um RPG, né? Do que se tratava o RPG. O sistema que a gente usa era o Pathfinder, que parece que é uma variante do Dungeons & Dragons, ou pelo menos é muito parecido com Dungeons & Dragons, né? O famoso D&D, que é o mais popular, só que parece que, tipo, eles não têm os direitos autorais de algumas criaturas, ou enfim, é bem parecido, é quase igual. Não é igual, mas é quase igual. E aí ele também disse que a gente podia escolher a raça, a classe, e aí cada um começou a montar seu personagem. Eu vou confessar que não lembro o nome nem os personagens de todo mundo. Eu lembro que tinha uma Elfa Ranger, ou alguma coisa parecida com uma Elfa Ranger, o equivalente ao Pathfinder, e que alguém também escolheu ser Bardo. Eu lembro que o Bardo, ele falou que era um dos melhores pra jogar, porque ele era muito equilibrado em tudo, assim, nem pra lá, nem pra cá, dos atributos e essas coisas. O que eu lembro é que o meu personagem eu escolhi como clérigo. Eu pensei assim, o cara que cultua uma divindade e essa divindade concede poderes a ele. E aí eu comecei a imaginar um padre. E aí esse padre, eu peguei muito calcado na religião católica, né? Tanto que eu imaginava ele de batina, com aquele chapéu de papa assim mesmo, sabe? Que ele andava com um cetro também, que era uma cruz. E era um cara mais velho, assim. O nome dele era Pio V, porque eu lembro que tinha um papa que se chamava Pio. Falei que ele era o Pio V e tal. Que também ele morava nessa vila, e aí ele era meio que a figura religiosa dessa vila, e ele queria montar uma igreja, né? Só que para montar a igreja ele precisava arrecadar fundos, então ele virou mercenário para, enfim, fazer trabalhos sujos e matar gente ruim em busca do bem maior. Na aventura, eu só lembro que, se não me engano, o nosso grupo foi contratado para escoltar a mercadoria de um mercador, né? Era a carroça do mercador, a gente ia fazer a proteção deles. Em algum momento a gente enfrentou uns bichos que era lagarto. Eu fui pesquisar, se não me engano, são tal de kobold, não sei se faz sentido pro Guarla, o que são kobolds, e também uma criatura que é metade urso, metade coruja, se não me engano era uma pegada assim. Eu era o mais próximo de alguém porradeiro, né? Alguém pra sair no soco. Porque ninguém escolheu Cavaleiro Paladino. Então porque eu tinha uma espada curta, era o mais próximo pra sair no soco com esses bichos aí. E eu também não lembro como a aventura terminou, eu só sei que a gente se divertiu muito, foi muito legal. A gente todo mundo tímido no começo, né? E aí foi pegando intimidade, foi fazendo umas brincadeiras ao longo. O pessoal rachou o bico com o meu personagem, achou muito legal que eu era um papa de batina brigando com um bicho que é coruja, urso e tal. A gente foi pro ponto de ônibus super animado, falando, não, vamos marcar não sei o que, e nunca mais jogamos. Essa foi a única aventura que eu tive com esse grupo e meio que separou, assim. Então essa é a minha primeira história, Warla, de como foi a minha primeira experiência de verdade com um grupo de RPG. Nossa, é bem mais difícil tentar adivinhar do que só ouvir e tentar, na brincadeira, adivinhar. Tem algumas coisas que tu falou, por exemplo, 20 pessoas interessadas, isso é mentira. E o outro lá, o guri do grupo falando que Bardo é o melhor personagem porque é muito equilibrado. Isso também não é verdade, não. Mas, de resto, tudo parece ser muito, assim, muito dentro do que é uma experiência de tentar jogar RPG, assim. Ter várias pessoas aparecerem, mas poucas realmente toparem, ser o mestre, né, o narrador, e as coisas que tu falou do kobold, do urso coruja, tem um nome específico lá, mas eu não lembro. Também tá tudo dentro de uma campanha comum de RPG. Tipo, é muito... Cara, é algo assim que eu acho que todo RPGista já passou por essa história, assim, sabe? Eu só também achei um pouco estranho o teu personagem ser um clérigo, que é o mais porradeiro do grupo. Eu fico pensando, meu Deus, que construção de personagens horrível que teve esse grupo. Vocês devem ter morrido na primeira aventura pros kobold mesmo, que tá louco.
Mas eu também tava... Bem, né, eu dei uma estudada na forma que o Thiago conta as histórias dele, pra saber como que ele conta louco. as verdadeiras e as falsas. E o jeito que ele contou não me parecia ser tão verdadeiro, mas a história em si eu vou cravar que é verdade. Tá certo, é verdade. Nossa, que alívio. Aconteceu. Que alívio. Aconteceu, assim, é que como eu falei, faz 7 anos, né? Então tem alguns detalhes que eu perdi, né? Como, por exemplo, não lembro quais que eram os outros personagens, né? Tem pessoas desse grupo que eu lembro vagamente da cara, porque só foi uma vez que a gente se viu e tal. Mas foi bem nessa linha mesmo, assim. A gente apanhou muito no começo pra se reunir. O pessoal tava muito nessa pira de, eu quero jogar, mas não tem como mestrar. Eu lembro que esse cara que mestrou pra gente, ele foi muito firmeza, que ele tava muito empolgado mesmo, mas é isso, né? Meio que só tinha sobrado pra ele, eu que tive que ir atrás, assim, de reunir o grupo, a gente montar o grupo de WhatsApp, combinar dia, horário, foi muito burocrático mesmo, assim, pra gente se reunir, e foi, muito muito legal a experiência, só que toma muito tempo, né? Querendo ou não, ainda mais presencial, em 2017, assim, foi bem rolê mesmo, mas toda essa parte, assim, do clérigo e o pessoal montando personagem, ninguém pensou, mas talvez a gente precise de alguém que seja bom de brigas, já que a gente vai fazer uma escolta aqui. Então eu ficava pensando, o meu personagem que é clérigo, ele tinha, poder de luz, tinha heal, tinha cura, sabe? Mas tudo muito básico, né? Porque a gente é primeira campanha e tal. Mas eu saí no soco, sabe? Com esse urso coruja aí, foi foi incrível a experiência. Eu lembro muito vivo disso, mas o resto eu não sei se a gente andou... É porque, querendo ou não, a campanha demora muito pra você evoluir, né? Pra história fluir. Às vezes você fica, 2 horas num combate só, assim, também, né? Então, talvez, realmente, a luta com o bicho coruja, o urso aí, foi o ápice e a gente fechou ali, sabe? Mas o Garla até estudou, meu jeito de contar. Aí é difícil, né? Aí fica complicado. Eu joguei, eu jogo RPG desde a 5ª série, então lá se vão uns 20 anos jogando RPG. Mas eu tive muita sorte porque os meus amigos, a gente continuou a amizade jogando, assim. E apesar de, em alguns momentos, a gente jogar mais ou menos, a gente sempre manteve o grupo, né? O problema foi quando, mais recentemente, assim, ali, acho que por 2019... quando alguns já tinham saído da cidade, eu também saí da minha cidade, daí o grupo meio que rachou um pouco, né? Daí foi problemático. E daí, durante a pandemia, eu tentei me encaixar em outros grupos e, nossa, é muito difícil. Principalmente se encaixar em grupos que já existem também, porque daí já tem toda uma dinâmica. Ou então montar um grupo do zero, complicadíssimo também, assim, bem difícil. E muitas vezes as pessoas sabiam que eu jogava RPG, eu jogava com elas uma vez, 2 no máximo, assim, e daí o grupo já também perdia um pouco da vontade. Eu cheguei até 2019 mesmo, dezembro de 2019, joguei uma crônica, meu personagem era Ciro, em homenagem ao Ciro Gomes. não que seja muito fã, ou... Não, sei lá, não tem nada contra, mas é que a gente tava pegando uns nomes engraçados, assim, que estavam em alta naquele momento. E foi interessante, assim, jogar. Mas a gente jogou uma vez e nunca mais falei com ninguém daquele grupo. Eu acho que é meio que o padrão, assim, é muito difícil, né? A não ser que seja, sei lá, no Stranger Things. Até no Stranger Things meio que tá se dissolvendo o grupo lá de RPG também deles. Então, assim, enfim, mas tá aí a primeira história. Agora é a vez do Garla contar pra gente. Eu tô curioso aqui pra ouvir. Bem, eu separei uma história, eu espero que ela não seja curta nem longa, na medida certa, vamos ver. Bem, a minha história, ela acontece ali em 2016, ó, bem na mesma época da tua, assim. Enfim, em 2016, tava no mestrado, né, em História. O Thiago já sabe, né, que eu gosto de muita coisa alternativa, assim, coisas bem específicas que, ninguém mais conhece. Sou eu, assim, eu adoro descobrir coisas e gostar muito dessas coisas, assim, que são muito minhas, assim. E uma dessas coisas que eu gosto é música, né? No geral. Uma artista que eu gosto muito, ela se chama Lucy Rose. Ela é uma cantora inglesa de indie folk, assim. E ela teve algum certo sucesso, né? Na cena inglesa, principalmente. Mas ela não alcançou grandes paradas. Não é a Taylor Swift, né? Nem nada. Então o pessoal geralmente não conhece muito. Mas enfim, eu adoro a Lucy Rose, assim. Eu acompanho ela desde praticamente o início, assim, da carreira dela. Curto muito, muito, muito o som que ela
faz. Em 2016, ela resolveu fazer uma turnê pela América Latina, que coisa que ela nunca tinha feito até então. Só que ela quis fazer uma turnê diferente. Ela quis fazer uma turnê que não tivesse nenhum promoter, nenhum agente, nada assim. Ela queria fazer uma turnê em que os fãs entrassem em contato com ela e marcassem: olha, Lúcia, eu tenho aqui na minha cidade uma boate, um barzinho, uma praça, qualquer coisa, e tu pode vir tocar aqui. A única coisa que ela queria é que o show fosse gratuito, tipo, a entrada fosse gratuita, assim, pros fãs. Então, ela conseguiu organizar diversos shows, assim, tipo, no México, Paraguai, Argentina, no Brasil, aqui no Brasil, eu não vou lembrar direito as cidades, mas, tipo, teve no Rio, São Paulo, enfim. Ela veio pra Porto Alegre, né, no caso. E o mais legal disso tudo é que ela tava ficando na casa dos próprios fãs, sabe? Que organizavam tudo, assim. Então, tipo, é uma coisa muito, assim, uma pessoa muito desprendida, né, e tal. Algo bem interessante, sim, bem loucura da cabeça dela, né. Ela veio fazer um show em Porto Alegre, eu tentei pegar o ingresso, eu não consegui o ingresso pro show dela, porque, tipo, esgotou muito rápido. Eu fiquei pensando, meu Deus, onde estão essas pessoas fãs da Lucy Rose? Porque eu não conheço ninguém. Como que esgotou tão rápido os ingressos, né? Mas felizmente ela marcou um segundo show pra Porto Alegre e eu consegui daí o ingresso pra esse segundo show. Daí eu fui até Porto Alegre, né? Que é a capital do meu estado. É até interessante porque ela veio de ônibus. Ela tava na Argentina, ela tava fazendo show no Paraguai, daí ela cruzou a fronteira pra Argentina, e da Argentina ela chegou em São Borja, na fronteira com o Brasil, né? São Borja é uma cidadezinha brasileira na fronteira. E de São Borja ela pegou um ônibus até Porto Alegre. E agora eu não lembro exatamente quantos quilômetros são ou quantas horas de viagem são, mas tipo, você acha que umas 8 horas de viagem. E ela atravessou o Rio Grande do Sul, assim, de São Borja a Porto Alegre, né? De ônibus. E daí no meio do show ela até diz assim: bah, foi a viagem mais longa que eu já fiz na minha vida, assim. Porque na Europa a gente tá acostumado a viagens, mas é coisa bem mais rápida, assim, tipo, tu pega um trem ou um avião e nunca, ou mesmo de ônibus, nunca é tão demorado, assim, tipo, que da Inglaterra ela cruza de carro, tipo, de Manchester a Londres, rapidinho, né? Bem mais rápido do que cruzar umzinho estado da América, né? Eu fui, então, no show, né? E esse show foi muito bom pra mim, porque eu era bastante fã dela e também foi um momento que eu tava muito depressivo, assim, com as questões do mestrado, da vida adulta. Eu tinha perdido vários dos meus animais da infância, tinham falecido naquele ano. Uma amiga minha tinha falecido recentemente, né? Em 2015, no final de 2015. Então tinha sido um ano muito pesado, assim. E, tipo, as músicas da Lucy Rose me ajudavam muito a me manter, assim, né? E aquele show pra mim foi muito especial também, porque eu sempre tava acostumado a viajar a trabalho sozinho, né? Mas eu nunca tinha viajado assim a lazer, tipo, vou só eu mesmo, sozinho, fazer tal coisa em outra cidade, ver um show, ver alguma coisa. Então foi uma experiência bem legal, foi tipo um presente que eu meio que me dei, assim, uma experiência que eu queria passar. Então foi muito massa, assim. E o show foi muito bom. Antes do show, eu tô contando tudo errado a história, porque eu me perdi um pouco na sequência, assim, dela. Mas enfim, antes do show, eu cheguei lá, né, e eu tava sozinho, eu não conhecia ninguém. Eu conhecia a menina que eu tava organizando o show, né? Que a gente se conheceu pela internet, sim. Até hoje eu converso com ela de vez em quando. Mas eu não ia ficar enchendo o saco da guria que tava organizando tudo e deixando tudo certinho, né? E daí eu fiquei lá, quieto, assim, no bar, tipo, meu Deus, que vergonha, eu não conheço ninguém e tal. E eu pedi uma caipirinha. E, meu Deus, aquela caipirinha bateu bem forte, assim, tipo. E eu fiquei muito meio zonzo, meio alegre, assim, o resto do show inteiro, né? Enfim, o show foi muito bom. Só que tinha um pessoal muito chato atrás de mim, que eles não eram fãs da Lucy Rose. Eu acho que eles eram, tipo, fãs, aquelas pessoas, assim, que vão sempre naquele bar, tipo, sempre, assim, sabe? E eles foram lá naquele dia e eles ficavam atrás de mim, dizendo: nossa, quem é essa louca? Por que essas pessoas são tão fã dela, sabe? Tipo, e ficavam muito desmerecendo e sendo meio desrespeitosos até, assim, sabe? Então, aquilo foi chato, mas não chegou a estragar a experiência, porque o show em si foi muito legal. Ela tocando só ela e o violão, que também era um desafio pra ela, porque ela nunca tinha feito um show tão intimista assim, né? Enfim. E eu escrevi, eu tô virando a página pra não perder nenhum detalhe, né? Então, aquele show foi realmente um presente, assim, um abraço que eu tive, assim, foi algo muito significativo pra mim. E no final do show, ela reuniu todo mundo, tipo, que queria tirar uma foto com ela, pegar autógrafo e tudo mais. E eu fiquei lá esperando, eu, tipo, esperei um monte, assim, porque eu deixei todo mundo meio que ir. E eu fiquei esperando.
E eu falei com ela, eu peguei autógrafo, eu tirei fotos horríveis. A guria que tava na fila atrás de mim, nossa, pior fotógrafa, assim, tipo, aprende, moço, tu precisa aprender a tirar foto, né, pelo amor de Deus. Mas enfim, né, ficou mais na lembrança do que nas fotos, mas eu tenho algumas fotos disso. E eu conversei com ela, e enquanto eu tava esperando, eu fiquei ensaiando no meu inglês, assim, que eu tava meio que aprendendo naquela época a falar inglês. Até hoje eu ainda estou aprendendo, mas naquela época tava bem mais inicial. E eu fiquei ensaiando o que eu ia dizer pra mulher, né? Tipo, nossa, ela é tão importante pra mim, é um ídolo, assim. Eu não sei o que eu vou falar, eu tenho que falar certinho. Eu fiquei ensaiando na cabeça e quando eu fui falar com ela deu tudo certo, sim. Eu até falei, meu nome é John, não é João, porque como que ela ia entender e autografar João, sabe? Tipo, muito difícil. Daí eu falei, coloca aí John. Daí eu falei pra ela, manda um abraço pra Rae Morris, que é uma outra cantora que eu sei que as duas eram amigas. Só que eu não sabia que a Rae Morris é cunhada da Lucy Rose e que o marido da Lucy Rose, que é o William Morris, ele é fotógrafo dela também e tipo, enfim, ele tava acompanhando ela na viagem, né? Ela não é tão louca assim de vir sozinha. E ele tava ali, e daí eu fui conversar, ela falou, vai ali conversar com ele, sabe? Daí eu fui conversar com o marido da Lucy Rose, irmão da Rae Morris, e foi muito louco, assim. Daí ele falou, que legal que tá fã da minha irmã e tal, deixa eu gravar um vídeo teu falando uma mensagem pra ela. E daí, nossa, daí eu não tava preparado. E daí saiu, assim, o pior inglês do mundo, assim. Eu devo ter falado in the middle, in the right, in the left, replay very well. Sabe? Eu não sei, eu não lembro o que eu falei, mas eu já tava meio assim, né, por causa da caipirinha e tal, então eu realmente não lembro o que eu falei. Mas eu fiquei tipo, semanas, assim, tentando ver se a Rae Morris ia comentar algo no Twitter, do tipo, meu Deus, olha um fã maluco brasileiro aqui que me achou, sabe? Enfim, essa é a minha história. Olha, você é um ótimo contador de histórias, cara. Você falou que você tinha se perdido e tal. Eu curti muito, fui muito na vibe, assim, sabe? Você foi ambientando e tal. Deu o contexto importantíssimo, né? Saber, enfim, já encaminhando, enfim. E tem vários pontos aí da sua história que fazem que ela seja verdade, assim. No começo eu falei, não deve ser mentira. Como assim? Mulher vem lá, não sei da onde, ficar na casa de fã? Maluca, doida. Mas aí, a parte que você falou que você tava no show, que você tava lá, né, tava curtindo e tal, só que tinha gente que não era fã e ficar atrapalhando. A Vi passou pela mesma coisa. Ela foi no show do Caigo, acho que foi do Caigo, não lembro, algum DJ que ela gosta muito, e tinha gente que foi lá porque pode. Dinheiro de troco, vou lá, fica fumando, atrapalha o rolê de todo mundo, porque sabe? Tem muito disso. É engraçado que em algum momento, sempre que alguém vem aqui, envolve álcool. Tem algum momento que vai envolver álcool as histórias. Eu não sei se eu tenho muita história de bebedeira. Espero que não. Mas sem julgamento, só o comentário mesmo. Mas, pô, parece que foi uma experiência muito incrível, assim. Foi muito massa. E esse negócio é um pesadelo recorrente que eu tenho, que eu imagino que eu encontro algum famoso e eu não consigo tirar foto com ele, ou a foto sai péssima. É um medo real que eu tenho, assim. Que bom que eu nem saio de casa pra não passar nem perto disso. E agora a parte de ter que... Você tava com o roteiro pronto. Não, eu vou falar isso e show. Aí, do nada, vem um improviso. Cara, essa parte foi incrível também. Eu vou dizer que é verdade. Que eu quero acreditar que seja verdade. É verdade. E eu incluí a parte da bebida, porque eu vi todo mundo falando de bebida também nos outros episódios. Daí eu lembrei, eu tinha bebido nessa noite. E acho que foi isso também que me atrapalhou na hora de falar inglês no vídeo que ele gravou. Porque daí eu tava assim meio tipo, cara, sei lá, eu tô cansado, sabe? Eu só quero ir dormir. Eu tava muito podre, assim. Mas foi bem interessante. E tu não pegou o autógrafo na Comic Con do México, né? Acho que vem daí teu trauma, olha só. É desde aí, sabe? Assim, e nem era um cara que eu conhecia, nem era Comic Con, era tipo uma anime party da vida, sei lá, que tinha rolado no México, assim, sabe? E olha que atrás tá o pôster dela com a assinatura, e eu fiquei parado aqui o dia inteiro pra não estragar a pista enorme. Cara, eu nem tinha reparado, mas agora que você falou, parece que tá tipo em neon, assim, sabe? O negócio. Aqui tá assinatura. Pode crer, não, mas
Cara, que experiência incrível. É muito legal quando esse tipo de coisa acontece, assim, sabe? Não sei se você foi em outros shows e tal, mas pra mim a melhor experiência de show que eu tive foi em bar, assim, porque eu já fui em show do System, já fui em show do Metallica. Foi legal a experiência. O último do System não, só passei muito perrengue, chuva, voltei com o ar-condicionado do trem no talo, ensopado, assim, só foi muito ruim, muito longe, tudo muito afastado aqui, né? Mas a melhor experiência que eu tive foi num bar no México, que tinha uma banda de cover do Metallica, que chamava Papi Clandestino, e cara, só foi muito incrível a energia, assim, a vibe, a sintonia, sabe? Pô, você tá lá bebendo de boa, do nada começa a tocar Master of Puppets, você vai lá pra galera, faz mosh, acabou, volta, pô, sabe? Tipo, muito boa a experiência. Não sei como foi pra ti, mas pra mim a melhor experiência foi nesse bar que eu tava aí e tocaram Master of Puppets, foi só muito incrível. Eu nunca fui em um show grande, assim, eu acho que deve valer pela experiência, mas eu acho que eu não curtiria muito, por isso eu também nunca tentei ir, assim. E mesmo porque a maioria dos artistas que eu gosto, eu acho que não estariam num show tão grande, assim. Eu fecharia um estádio, né? Não, pode crer. Mas massa. Guarla, pra segunda história de hoje eu vou ter que voltar agora um pouquinho mais pra trás. 2012. Só 12 anos, tá bom? Ok, 2012 é o ano que o mundo acabou, né? Exato, ou poderia ter acabado, né? Enfim, eu tinha então 16 anos, estava no ensino médio, ouvia rock o dia inteiro e tocava bateria. Era basicamente essa minha personalidade, que nem você falou, né? Que não gosta que as pessoas citassem, eu sou tal coisa. Eu, com 16 anos, era baterista e roqueiro. Era isso, a minha personalidade todinha. Mas bom, eu tinha um amigo, novamente, eu não sei se ele quer ser mencionado aqui, então vou pegar nome de Rockstars. O nome do meu amigo era Daron Malankia, que tocava guitarra, e a gente sempre ia na casa dele pra jogar videogame, pra falar de Cinema Fadown, pra falar de WWE. Era basicamente isso o que a gente conversava. Esses eram os nossos assuntos. Daí, quando eu ingressei no segundo ano do ensino médio, eu conheci um cara que a gente vai chamar aqui de Ronnie James Dio, que tocava baixo e também era roqueiro. A personalidade dele é que ele era um roqueiro que tocava baixo. Então você tá vendo um padrão aí, né? Roqueiro baterista, roqueiro guitarrista, roqueiro baixista, certo? O pai dele tinha um estúdio improvisado no sótão da casa dele. Sim, ele tinha sótão em casa. Isso pra gente era surreal, assim como uma pessoa tem... É coisa de filme americano. E não demorou pra gente começar a trocar ideia, né? Eu e o Ronnie James Dio. Também não demorou muito. Foi, tipo, muito rápido, assim, sabe? Conheci o Ron James Dio, a gente vira amigo, vou na casa dele, vou conhecer esse tal estúdio, assim, e a gente ficou, tipo, só muito fascinado com o sótão, porque, cara, acho que é o sonho de todo adolescente ter um estúdio improvisado em casa. Olhando pra trás, nem parecia tão grandes coisas, assim, sabe? Era, tipo, a casa era legal, era aconchegante, era uma chácara e tal, mas era meio que basicamente o sótão tá lá, né, com coisas que ficam no sótão, vários posters da Janis Joplin, do Jimi Hendrix, 2 amplificadores de marca barbante e uma bateria que, assim, cara, é crime chamar aquilo de bateria, porque os tambores eram feitos de papelão, sabe? Assim, é um negócio pavoroso o som, sabe? Mas bom, seja como for. A gente passou um som nesse dia, cada um fingiu que tava tocando alguma coisa lá, e aí o Dio decidiu chamar eu e o Daron, não sei até hoje como se é Daron ou é Daron que fala, eu sempre falei Daron, mas enfim, o Dio decidiu chamar a gente pra banda dele. Você não faz ideia de quem é Daron Malankia, né? Eu acho que eu sei quem é, mas vamos lá, segue. Beleza. Enfim, o Dio e o Ron James Dio você conhece? Ou também não? Eu não ouvi falar desse. Maravilhoso. Bom, o Ronnie James Dio decidiu então que eu e o Daron poderia fazer parte da banda dele, porque ele tocava baixo e tinha um outro cara, o Bruce Dixon, que tocava guitarra também e fazia os vocais, né? Tinha um baterista nessa banda que eles tinham formado, do Ron James Dio, que era o John Domayan, só que o John Domayan vivia furando com eles, meio que o cara não se comprometia com a banda, né? Então eles decidiram que eu e o Daron podia entrar na banda, né? Ele até passou uma playlist pra gente ir ensaiando ao longo da semana. Tinha várias músicas lá, eu acho que a maioria padrão, né, dessa época. Que País é Esse? Mulher de Fases, né, essas paradas assim. Mas eu lembro muito fixamente de ensaiar Smoke on the Water e também Paranoid. E como eu disse, eu fiquei a semana inteira ensaiando, eu tava com muita expectativa até chegar o próximo final de semana. A gente, por fim, ensaiar com a banda completa. Fomos lá, eu e o Daron, até a casa do Dio, e junto com o Dio tava justamente o Bruce, né, que eu lembro de ser um cara mais velho. Eu lembro de achar muito estranho, assim, porque nós todos éramos adolescentes aí nos seus 16 anos
anos. E ele já deveria ter uns 20, cara. O que não é tanta diferença, mas pra gente era muito estranho, assim. Era só um cara muito mais velho, né? Mas bom, a gente ligou os equipamentos, a gente saiu e foi muito incrível, sabe? É tipo, a minha primeira experiência tocando com uma banda completa mesmo, sabe? Enfim, né? Tá aquela sintonia, aquela harmonia, todo mundo em conjunto ali. Eu lembro que Paranoid, a gente teve melhor desempenho, até porque a música não é tão difícil, pelo menos na bateria. Eu lembro de estar bem bom nela, né? Ter ensaiado bastante e tal. E eu sei que a gente terminou todo mundo muito feliz, muito alegre, muito simpático, ao ponto de eu pedir pro Ronnie James Dio, os pratos dele emprestados, porque assim, a bateria era uma bosta, mas os pratos dele eram melhores que o meu. E ele aceitar, não, beleza, leva aí, ensaia, tal, não tô usando mesmo, né? Eu lembro de pegar os pratos de chimbal e prato de ataque também, além de uma estante reta. E quem não sabe, imagina de bateria, tá boiando, mas enfim, equipamento de bateria. Só que daí na semana seguinte, falei, e aí galera, quando a gente vai ensaiar? Lembrando, gente, 2012, então tipo, era mensagem no Facebook, que a gente tinha que entrar no computador, escrever, ou então por chamada, não tinha WhatsApp. E eu lembro que tipo, eles só ficaram enrolando, assim, só ficaram empurrando, sabe? Tipo, uma semana tal pessoa não podia, na outra semana... Enfim, cada semana era alguém não podia, tinha algum compromisso, alguma coisa assim. E aí, nesse meio tempo, eu ainda vi o Daron, né? A gente estudava junto também, a gente se via todo dia, eu tava todo dia lá jogando videogame na casa dele. Um dia a gente foi na Lan House. Dessa época que existiam Lan Houses. A gente ia no lugar que tinha computadores pra acessar. E quem que a gente encontra na Lan House? O Bruce Dickinson. E foi muito doido porque, cara, no que o Bruce olhou pra gente, ele, tipo, arregalou os olhos, assim, ele tava assustado, sabe, de ver a gente lá. E eu achei muito estranho. Mas beleza, eu fui cumprimentar ele, fui trocar ideia e eu percebi que ele tava muito evasivo. Ele só tava, sabe, a pessoa fica dando resposta vaga e tal. E o mais estranho é que o Daron também tava agindo estranho. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui, não é possível. Que isso? E aí depois de confrontar o Daron, ele finalmente confessou pra mim que a banda tinha arrumado outro baterista. Que eles estavam ensaiando com outro baterista, o Lars Ulrich, que inclusive eu conhecia. Ele é irmão mais velho de um outro amigo meu, o Kirk Hammett. E assim, do ponto de vista lógico, faz sentido, porque o Lars manjava muito mais, tocava muito mais tempo, era um cara mais velho, era mais próximo da idade do Bruce e tal, enquanto que eu, né, segundo ano tocando bateria. Era meio que basicamente assim, o Ronnie James Dio achou uma oportunidade de mercado, em que, pra que se contentar com o Álvaro Morata se você pode ter o Erling Haaland no teu time? Foi basicamente isso. Só que eu fiquei porque outra semana eles estão me empurrando essa que fala não sei o que, e ninguém me avisa que me chutaram da banda, sabe? Era só até falar, talvez eu ia ficar também. Mas, mano, na moral mesmo, assim, parando pra pensar hoje, eles foram muito covardes, eles foram muito bunda mole. Porque, velho, como que você só não avisa? E deve ter acontecido a mesma coisa com o John Domeia. Eu também já fui esse cara, sabe? Eu já substituí alguém, o primeiro baterista lá. Então eu fiquei muito assim, sabe? E o pior é que, tipo, o Ronnie James Dio e o Bruce Dickinson, eu mal tinha visto. Só que o Daron sabia, o meu amigo, e em nenhum momento ele falou pra mim. Ele só ficou escondendo tudo isso, sabe? E aí eu lembro de ainda tentar dar uma chance pro Ronnie James Dio. Que a gente não lembro agora por que eu liguei pra ele. Eu lembro que foi por telefone. Eu liguei do meu telefone fixo pra ele e falei, cara, vocês arrumaram outro baterista? E ele só, tipo, cagou muito. Ele, tipo, todo indiferente, todo seco assim, cara, você tá fora. Eu falei, mas, sabe? E, tipo, ele só foi muito babaca, sabe? Muito babaca. Além disso, pra piorar, depois ainda, além dele não me falar nada, um dia o pai dele apareceu aqui na minha casa exigindo, intimidando eu e o Daron a devolver os pratos. Assim, imagina um marmanjo, 50 anos, dando apavoro em 2 adolescentes pra devolver 2 pratos de bateria, cara. Enfim, é essa aí, Guarla, a minha segunda história de como me expulsaram de uma banda de rock sem eu saber. Cara, tu já contou uma verdade, então contar 2 verdades é um peso, né? Tem que pensar assim, será que tá me jogando? Eu me confundi muito com os nomes também, porque eu não sei quem são esses caras, mas deu pra entender direitinho. Eu acho que assim, ó, baseado no teu retrospecto de não conseguir jogar RPG,
pode ser bem provável que tu não tenha conseguido participar da banda também, assim, tipo, talvez tenha um pouco de azar, assim, nessas coisas. Mas realmente os caras foram muito babacas. É muito ruim quando as pessoas, tipo, falam algo, te incluem em algo, falam, vamos fazer tal coisa, vamos tocar bateria, agora tu faz parte desse grupo e tal, e daí quando tu vê, tu na real tá só sendo escanteado, assim. É bem ruim. O jeito que tu contou me parece ser muito verdade, assim. Todas as coisas que tu fala parece ser verdade. Tu tá rindo e eu tô preocupado que seja mentira agora. Mas eu vou cravar que é verdade, porque tu deu alguns detalhes, assim, tipo, dos pratos, do pai vir pedir os pratos de volta, de como tu ficou indignado, como tu ficou entusiasmado. Acho que essas coisas dão a acreditar que é verdade. Bom, Guarla, a sua resposta... Não vou fazer, é um programa diferente. É verdade, realmente aconteceu. Então, tamo 2-1 aí, por enquanto. Tamo 2-1 e foi bem isso assim que eu te falei. É que assim, faz muito tempo mesmo, assim. Então eu tive que desenterrar esse trauma que eu passei. Então alguns detalhes, talvez assim, tal dia não foi tal ensaio, tal dia foi tal coisa, assim. Mas eu lembro de ensaiar com essa banda, foi mais ou menos nessa pegada. Eu conheci o Ronnie James Dio. Ronnie James Dio foi um dos vocalistas do Black Sabbath. Tá. Agora eu sei quem é. Darren Malan, que é guitarrista do System of a Down, John Domain é baterista do System of a Down, Lars Ulrich é baterista do Metallica, Kirk Hammett é guitarrista do Metallica. Mas olha, foi desafio pra mim também lembrar quem que era quem, porque eu só ia falar o nome da galera aqui. Eu adoro Metallica e System, só que eu não sei decorar os nomes, assim, não é esse ponto. E o Bruce Dickinson é o vocalista do Iron Maiden. Tá, esse é famosão. Cara, e eu fiquei muito indignado, tu falou, a gente tinha 16 anos, daí tinha um cara bem mais velho. Daí eu tava assim, pensando, sei lá, o cara deve ter uns 30. E tu fala 20 anos, ele é praticamente a mesma idade de vocês. Não, mas é que eu lembro que ele parecia muito mais velho que a gente, assim, sabe? Mas é que, não sei se nessa época dá um pouco dessa impressão, assim. Mas eu lembro que, tipo, o mais escroto, assim, tá, beleza, o rapaz, né, o Ron Jimmy Gill ter sido foda, sabe? É coisa de adolescente, né? Não sei. E nem durou muito a banda também. Não é como se fosse assim, perdi a oportunidade de ganhar milhões com alguma banda miliardária. Não, só uma banda aqui do interior mesmo que se reunia de vez em quando. O que eu acho mais zoado dessa história toda é o pai dele, assim, sabe? Porque foi, tipo, muito escroto. Porque é claramente, assim, tipo, um pai que mima a criança, sabe? Assim, sabe? Porque era só ter trocado uma ideia. Eu devolvia. Não, teve que vir até aqui na minha casa, me intimidar, assim, sabe? Me ameaçar, cara. Foi muito zoada essa parte, assim. E... Eu tenho uma pergunta, se a banda durou quanto tempo? Cara, eu não faço ideia, assim. Eu só lembro muito que a gente queria formar banda, nem tinha nome, nem nada e tal. E pior que, tipo, fez muito sentido eles pegarem outro baterista, sabe? Porque eu tava só começando mesmo. Nesse ensaio eu tinha ido bem, só que tinha... Paranoid a gente foi muito bem, mas tipo, Smoke on the Water mesmo. Tem umas partes lá que eu só rateei muito, mas eles também não tinha nenhum mestre, músico, assim, sabe? Eu só era moleque, pegou umas partituras, tava começando e tal. Eu sei que depois disso nunca mais quis ter banda também. Eu até toco bateria hoje, mas... enfim, fica aí marcado. Só ficou o trauma. Mas, Guarla, qual que é a sua segunda história, então? Bem, minha segunda história não tem uma data exata, assim, um ano exato, mas vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa, então, com interesses bem intensos e específicos, assim, né? Geralmente, quando eu gosto de alguma coisa, eu mergulho nessa coisa e eu vou até o fim, assim, entrando em detalhes cada vez maiores. E às vezes eu tô tão Agora português pegou. Estou tão Enfim, estou me divertindo tanto ali que às vezes eu esqueço de comer, às vezes eu esqueço de beber água, enfim. Fico lá horas a fio
naquele assunto, né? E quando eu era pequeno, um dos meus interesses era dinossauros, né? Eu imagino que quem está ouvindo está dentro do espectro autista sabe bem do que eu tô falando, assim. Mas enfim, certo dia, eu devia ter uns 7 ou 8 anos, eu imagino, e eu tava assistindo Família Dinossauro, né? Que era um seriado que passava na TV, que era uma família de dinossauros, como o nome diz, né? Eu tava sentadinho no sofá da sala com uma almofada de dinossauro, com umas estampas de dinossauro, assim. E eu tava brincando com um estegossauro de plástico. O estegossauro é aquele que tem umas placas, assim, né, nas costas e tal. Era o horário do almoço, mais ou menos. E a minha mãe veio me servir um prataço, assim, de feijão. Eu coloquei em cima da almofada, aliás, ela colocou em cima da almofada e eu continuei bem distraído ali, brincando com um dinossauro e assistindo Família Dinossauro. E dava uma colherada ali e tal, mas eu tava mais focado nos dinossauros, né? Eu não queria saber muito bem de feijão, não queria comer e tal. Nessa brincadeira, assim, nessa distração toda, eu acabei derrubando o meu querido estegossauro de brinquedo dentro do prato de feijão. E fez tipo um ploft, assim, sabe? Soltou feijão pra tudo quanto é lugar, assim. O meu estegossauro ficou todo sujo. O caldo do feijão caiu na almofada de dinossauro. Tipo, sujou tudo, assim. E eu só consegui, minha reação foi só, tipo, gritar e chorar e não querer comer o prato de feijão. Eu tava muito... Nossa, fiquei muito devastado, assim, que o meu estegossauro tão querido tinha ficado sujo, né? E foi por esse motivo que, por causa de um dinossauro, que eu resolvi dali em diante nunca mais comer feijão. E eu fiquei, assim, longos anos na minha vida sem comer feijão por causa de um dinossauro. Só que... Daí passou alguns anos, né? Eu já devia ter uns 12, 13 anos. Acho que uns 12 anos, acho. E eu me tornei vegetariano, né? Muito por influência da minha irmã. Só que daí eu tava fazendo alguns exames de rotina pra ver se estava tudo certo. E eu descobri que eu tava com anemia, porque tava me faltando ferro no sangue, né? E uma das coisas que se come pra melhorar a anemia, já que eu não comia carne, era comer feijão. Então, ou eu voltava a comer carne, ou eu voltava a comer feijão. Então, tipo, eu estava numa encruzilhada, assim, porque eu não queria comer nenhum dos dois. E junto com alguns remédios, vitaminas, sei lá, não sei exatamente se era um remédio, mas tinha um tratamento ali que eu tinha que seguir. A médica me recomendou a voltar a comer feijão ou carne, né? Daí eu optei por comer feijão. E o remédio que eu tomava, ou vitamina, não sei exatamente, mas ela tinha, tipo, um gosto muito ruim, assim. Era horrível, sabe? Era muito péssimo. Só que o feijão também pra mim não era lá tão melhor do que o remédio, assim. E o problema também é que no feijão minha mãe colocava beterraba, um monte de coisa com ferro, assim, que eu também não curtia naquela época. Quando eu melhorei da anemia, eu resolvi assim, ó, tipo, tá, eu fui obrigado a comer feijão todos os dias por meses. Agora que eu tô bem, eu não vou mais, nunca mais comer feijão. Isso é pelo dinossauro, isso é pela minha saúde reabilitada, e desde então eu nunca mais comi feijão, e lá se vão, acho que uns 20 anos sem comer feijão. Essa é a minha história. Caraca, você começou a contar pra esse tá, pra onde que tá indo? Não, é mais doido assim, que eu acho que, não sei se toda criança, né, mas muitas crianças têm um fascínio por dinossauro que é só inexplicável, assim, por quê, sabe? Porque no que você falou estegossauro, eu falei na hora, é o que tem a placa nas costas. Eu tive a imagem mental do estegossauro, assim, na minha frente. É doido isso, assim, como o Triceratops e, enfim, outros dinossauros, assim, eu tenho muito vívido, assim, sabe, que você tava dizendo. Nossa, mas eu não sabia disso. Quer dizer, talvez seja mentira, talvez você come feijão, nem vegetariano você seja, e eu não saiba. Não, pior que vegetariano, eu acho que eu desconfio, porque o Pedro é vegano, você é vegetariano. Complicado. Não, é uma história muito boa, assim, quase que um arco de vilão, sabe? Não, porque um estegossauro derrubou meu prato quando pequeno, nunca mais comi feijão. Eu quero acreditar, eu sempre quero acreditar que é verdade, por isso que eu sempre perco nesse jogo, porque as histórias que vocês trazem são muito incríveis. Warla, é verdade? A resposta é que é verdade. Yes! Cara, é muito idiota não comer feijão, mas eu lembro que o motivo inicial realmente deve ter sido isso, assim, sabe? Por causa do dinossauro e tudo mais. Mas depois eu realmente parei de comer e nunca mais comi, porque, nossa, foi muito ruim ser forçado a comer aquilo todos os dias, assim, eu comia, né? E eu acho que eu entreguei que era verdade quando eu falei que eu não sabia se era remédio ou vitamina. Eu deveria ter só dito que era remédio. Não, esse detalhe é só... beleza, né? Tem coisa. Na hora que eu tava contando, eu pensei, putz, e estraguei.
Porque às vezes eu tô contando, só que eu tenho que lembrar que eu tô tentando enganar você, não que eu tô querendo contar a história. Não, mas esse detalhe me passou batido, assim, eu só fiquei pensando. Eu fiquei muito pensando, tá, o que esse estegossauro vai fazer assim, sabe? E aí você falou do feijão e essa coisa é muito real, assim, né? De carência de vitaminas e ferro e tal. Não sei se ferro é vitamina, se é minério, como que se aplica. E você falou, né, que tua mãe punha beterraba. Cara, a minha também fazia, eu odiava muito, assim, sabe? Mas hoje eu sou louco por feijão. Nossa, um arrozinho com feijão, bom demais. Nossa, eu amo beterraba, mas o feijão eu ainda não consegui fazer as pazes. Que doido. Não, então você nunca pode ir no México, cara, porque eles fazem pasta de feijão, assim, sabe? Eles batem no liquidificador e comem como complemento, assim, sabe? É gostoso, muito gostoso, sabe? Tem vários tipos de feijão. Tá me dando fome só de falar agora, assim, que eu gosto bastante. Mas que doideira, cara. E como que você faz, então, pra... Você ainda tem esses casos de anemia ou como que é? Eu nunca mais tive, todos os meus exames sempre saíram muito bem, assim, e depois de um tempo... Eu acho que eu ainda continuei me alimentando mal, assim, né? Tipo, eu sou um vegetariano, mas eu não sou um bom exemplo de vegetariano, assim, né? Principalmente por não comer feijão. Mas eu tenho várias restrições alimentares, assim, que eu tô até analisando quais seriam as causas, assim, porque pode ser algo mais profundo. Mas eu, com o tempo, comecei a me alimentar melhor, principalmente depois de ir pra universidade, comer no RU, né? No restaurante universitário. E daí hoje eu acho que tô bem, assim, sabe? Tipo, com uma alimentação mais saudável. Eu comecei a introduzir mais grãos também, que é importante. Mas eu nunca tive mais problema de saúde, assim. Vamos para as histórias extras, então. Agora empatou. A minha é mais curtinha, pelo menos assim, pra galera que tá, meu Deus, mais uma história. Porque nós fizemos verdadeiras epopeias aqui, né? Cada um contou, mas muito boas histórias. Eu, pelo menos, gostei bastante aqui. Essa terceira aqui eu vou ter que voltar mais ainda no tempo, tanto que eu nem sei precisar. Eu acho que era 2006. Eu tinha, então, aí 10 anos. Tava na casa do meu amigo, do tal do Kirk Hammett, que eu mencionei aqui. Ele faz parte dessa história, assim. É o irmão do Lars Ulrich. Enfim, ele me chamou pra ir na casa dele. E, cara, eu adorava muito a casa dele, porque ele também morava numa chácara. Era longe, tipo, muito longe mesmo, assim, sabe? Eu lembro que levava uma cota pra chegar lá. E até hoje, assim, se eu for hoje na casa... Quer dizer, ele mudou, né? Mas a casa da infância dele é uma pernadinha daqui, assim, sabe? Mas, enfim, eu gostava muito da casa dele porque era chácara, ele tinha os bichos dele lá. Ele tinha uma casa na árvore, assim. Enfim, era um lugar que eu curtia muito. Tinha um computador na sala, sabe? 2006. Computador na sala pra gente jogar... Worms. Pô, ele tinha revistas da Mundo Estranho, sabe? Primeira vez que eu tive contato com uma revista do Mundo Estranho foi na casa dele. Além de bonecos Lego. E quem me conhece sabe, eu sempre fui muito fã de Lego, gostava de Lego. Se entrar na minha conta da Steam, metade dos meus jogos são de Lego. Tô jogando agora Lego City Undercover, que é tipo um GTA de Lego. Eu curto mesmo. Sim, um marmanjo de 28 anos jogando Lego, mas fazer o quê, né? Tem coisa que a gente não amadurece, né? Continua sempre essas crianças inveteradas. Mas bom, e eu lembro que eu tinha esse fascínio desde pequeno. Só que assim, eu quando pequeno não tive acesso a Lego, né? Eu cheguei a ganhar uma caixa de Legos largadas de uma tia, avó minha, assim, sabe? Ela pegou tipo um monte de Lego que ela tinha largado na casa dela e me deu um monte de peça avulsa. E eu ficava brisando loucamente com aquele negócio, assim, sabe? Encaixando as pecinhas e tal. E o que tinha uma coleção. Não era assim, nossa, que baita coleção, meu Deus, né? Mas ele tinha alguns itens lá. Uma dessas caixas de coleção era de Star Wars, obviamente, Lego Star Wars, né? E o outro eram uns bonecos de mergulho, alguma coisa assim. Enfim, eu sei que quando eu tava na casa dele, depois da gente ir na casa da árvore, mexer no computador, dar rolê de bike no quintal e tal, a gente foi comer um macarrão. Nossa, cara, eu falei, acho que eu tô com fome. Porque eu lembrei agora do macarrão de alho e óleo que a mãe dele fez pra gente, que tava uma delícia também. Isso, nossa, 18 anos? Não, 18 anos atrás, meu Deus do céu. Enfim, eu sei que aí a gente tava no quarto dele e o quarto dele era suíte. Então a gente tava brincando lá no quarto dele com os Legos, né? Eu peguei 2 bonecos Jedi. Não lembro que bonecos Jedi que eram, mas eu imaginei eles lutando, assim, sabe? Com sabre de luz e tal. E aí a luta começou a ficar muito intensa, muito épica. Começou a ir pro banheiro. E aí eles estavam se enfrentando na pia do banheiro, não sei o quê. E aí, não sei que porrada que eu dei, que o sabre de luz de um dos bonequinhos, caiu dentro do ralo na pia. E eu fiquei desesperado. Meu Deus, o que vai me matar? Aí eu pensei, não, eu vou tentar puxar esse sabre de luz que tá aqui dentro com o outro sabre de luz. E aí nessa caiu o outro também.
Então, de uma vez só, eu perdi os 2 sabres de luz da coleção do Kirk, cara. E pior que eu fiquei tão desesperado que eu não falei nada pra ele. E eu acho que ele nem reparou na hora. Tipo, a gente só continuou brincando e tal, sabe? Eu sei que ficou por isso mesmo. Então, Kirk, se você estiver ouvindo, desculpa, cara, por ter perdido seu sabre de luz de Lego quando a gente tinha 10 anos. Se quiser, eu compro 2 sabres de luz pra você hoje. Cara, muito difícil saber, porque eu tava achando que era mentira até tu pedir desculpa pro teu amigo. Eu não sei se tu pediria desculpa por algo que tu não fez. Não, você viu que mau caráter eu sou, né? Porque se quando isso aconteceu lá em 2006 eu não falei nada, por que que... Mas será que isso aconteceu? Não sei. Por que alguém iria pro banheiro brincar? Por quê? Sabe, eu achei um pouco... Não parece ser real isso. Mas... eu não sei, cara. Eu tô, tipo, lutando na minha racionalidade e no meu instinto aqui, sabe? Mas eu vou... Com o meu instinto, eu vou dizer que é verdadeira a história. É verdade. Realmente aconteceu. Boa. Foi... que assim, novamente, né? Essa faz muito tempo mesmo. Tem alguns detalhes que, novamente, podem não ter sido assim. Pelo menos é o que eu lembro, né? A memória da gente é subjetiva. Como que é? Enfim, tem um termo certo lá. Mas essa parte, assim, que eu realmente derrubei o sabre de luz na pia, realmente foi assim. E eu só fiquei, tipo, muito triste que isso aconteceu. Mas eu não tive coragem de falar pra ele na hora, só fingi que nada tinha acontecido e fiquei com esse trauma por anos, assim, vez ou outra eu lembro, caramba, o sabre de luz do Kirk Hammett, sabe, eu fico relembrando disso, assim, mas era muito legal mesmo ir na casa dele quando era moleque, assim, saudades, daquele macarrão de alho e óleo também. A minha terceira história, então, em 2018 ela se passa. Mais exatamente em setembro de 2018, que era naquela época das campanhas eleitorais, sabe? Pra presidência e tudo mais. Eu tava trabalhando numa livraria já há algum tempo e era muito legal, era muito massa conversar com os clientes sobre literatura, com os colegas também, tipo, nossa, eu aprendi muito sobre literatura naquele período. E eu amava arrumar o estoque e as exposições da livraria, eu era muito bom nisso, ainda bem, porque senão eu já teria sido demitido. Mas enfim, eu gostava muito daquele trabalho, assim. E o mais legal era quando chegava, tipo, alguns dias chegava 40 caixas de livros e a gente tinha que contar eles, tipo, verificar se estava tudo certo e guardar nos estoques e nas prateleiras, assim, né? E no meio disso, eu ainda tava atendendo os clientes, assim, então, tipo, era uma loucura, assim, sabe? E num desses dias, eu tava terminando de guardar os materiais e eu tava arrumando a prateleira das ciências sociais. E tinha um dos nossos clientes mais assíduos ali, que sempre ia na livraria, né? Vamos chamá-lo de Robert, já que tu tá dando nomes de pessoas, vamos chamá-lo de Robert, né? E o Robert, ele era meio chato, assim, no início, sabe? Quando eu comecei a atender ele, porque ele parecia ser um cara daqueles... eu sou intelectual, eu sei todos esses livros que eu já li, vocês... está pronunciando o nome desse autor do Cazaquistão de forma incorreta, sabe? Tipo, ele era meio arrogante, assim, mas com o tempo eu fui começando a gostar muito dele, assim, e vi que ele era uma gente boa, assim. E ele era bem esquerdista, assim, tipo, ele adorava bater papo, principalmente nessa época da eleição, que o assunto estava muito em voga, né? E ele adorava ler, principalmente esses autores mais da esquerda, assim, das ciências sociais, da história e tudo mais. E, bem, como eu fiz história, eu conhecia várias dessas coisas, a gente às vezes trocava uma figurinha ali, né? E daí, enquanto ele tava olhando ali os livros que tinham chegado de ciências sociais, que eu tava organizando também, chegou uma cliente nova na entrada da loja e ela já chegou dizendo, tipo, uma das melhores frases que eu já ouvi alguém me dizer enquanto eu trabalhei lá na livraria, que é: vocês vendem livros? Daí eu olhei em volta, assim, tipo, tinha umas dezenas de estantes cheias, abarrotadas de livros, e eu disse, eu acho que sim, acho que vendemos livros sim. Daí ela já foi entrando, assim, também bem arrogante, sei lá, as pessoas são meio arrogantes, os clientes são meio arrogantes às vezes. Ela já foi entrando e já falando assim, então eu tô procurando o livro do Olavo de Carvalho, porque eu quero comprar um livro pro meu primo, sobrinho, não sei lá o que quero, porque esse autor é muito bom, sei lá o que. Daí ela começou a, tipo, ir comigo
discutiu até a parte das ciências sociais, onde estava o Robert, um esquerdista. E ela foi falando do Olavo de Carvalho, que era um autor muito bom e tal. E daí, enquanto eu procurava o livro que ela queria na estante, o Robert se intrometeu no assunto e começou a discutir com a mulher. Só que, tipo, os dois começaram a elevar o tom de voz, a discutir muito calorosamente, assim. E eu só fui, tipo, indo pra trás, assim, tipo... Cara, eu só não estou aqui, sabe? Continuem a briga aí. A coisa começou a escalonar muito, assim. Tipo, eles começaram a se xingar, dizer que era mentiroso, sei lá o quê, tipo, essas coisas, sabe? Foi tão louco que, tipo, uma cliente que tava na parte infantil, ela pegou o filho dela, que tava meio transtornado ali com aquela discussão, e ela só pegou e foi embora, sabe? Tipo, ela nem continuou olhando os livros que ela tava olhando. E daí eu comecei a ver, tipo, tá, eu tenho que fazer alguma coisa, sabe? Só que eu não sabia muito bem como reagir. Daí a minha colega, que era um pouco mais experiente, assim, ela já tentou acalmar os dois, daí ela viu que não deu muito certo, ela falou, vou chamar o segurança, sabe? Que era num shopping, a livraria. E quando ela tava indo, essa mulher que chegou pra comprar o livro do Olavo de Carvalho falou, tipo, saiu gritando, assim, sabe? Mas saiu da discussão, né? Saiu da loja e saiu da discussão. E depois disso, a gente ficou conversando com o Robert, né? Tentando acalmar ele também ali, a situação. Ficou conversando com ele, porque a gente já conhecia ele e tudo mais, né? E ele ficou... Nossa, ele ficou bravo, assim, muito pistola com aquela mulher. E eu fiquei, cara, eu não acreditei que um dia eu ia ver uma discussão, assim, dos dois lados políticos que tava tão acirrado em 2018, presencialmente, assim, tipo, eu só não tive reação do que fazer. Foi bem louco aquele dia. Olha, tá parecendo muito verdade. Só que às vezes pode ser verdade, assim, a história. Aconteceu, mas não com você, com uma colega da livraria. E aí você só emprestou a história dela. E eu acho que é o caso. Eu tô achando, Guarla, que é mentira. Não porque não aconteceu, mas porque não aconteceu com você. Tu fecha que é mentira, então. Fecha que é mentira. Você está certo. Empatamos, cara, que droga. Não, mas ó, eu não perdi já, pra mim já é vitória. Tá no lucro. Tô no lucro. Pior que eu já tentei essa tática antes, assim, de tentar adivinhar pelo convidado, esse esquema, assim, até aconteceu a história, mas não foi com ele, mas eu tinha falhado miseravelmente, e agora acertei. Não, tu acertou. Tô até estranhando essa sensação. Não, tu acertou que era mentira a história, mas não tem nada a ver. Isso não aconteceu, assim, eu só tentei inventar uma história envolvendo livraria, porque eu saberia que eu estaria mais ou menos contando algumas coisas verdadeiras, assim, sabe? Tipo, eu trabalhei em livraria, adorava trabalhar lá e tal. O Robert me inspirei num cliente nosso lá também. Uma mulher realmente chegou e me falou, vocês vendem livros? Eu fiquei tipo, não, cara, como assim? Mas a parte deles brigarem não existiu. Mas era um medo que a gente tinha muito, assim, na livraria naquela época, porque era uma época, assim, que tava todo mundo discutindo e a gente tinha muitos livros de um lado e do outro, né? E volta e meia tinha uns clientes, assim, meio entusiastas demais, assim, de cada lado. Pode crer, mas a gente precisa terminar o programa, Guarla. Então vamos aqui pros finalmente. Você queria deixar algum recado final aí? O pessoal te seguir, não sei. Eu queria saber qual era a minha premiação, né? Mas eu nem ganhei, então o que adianta? A chance de vir aqui de novo, mais um cafezinho. Mas sei lá, eu vou comentar nesse vídeo aí no YouTube, que pra quem estiver olhando no YouTube, daí me segue lá no YouTube ou qualquer coisa assim, se tu quiser falar comigo, tamo aí. É isso então, eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de quase todas as horas, me acompanhou aqui hoje, Guarlaon, que até hoje eu não sei porque é Guarlaon, eu deveria ter perguntado no programa, vai ficar um mistério pro resto da minha vida. E você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Siga a Rádio Oslo para descobrir no futuro.